Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E os convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de 15 ao 21. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de 15 ao 21. Fazer a leitura em minha Bíblia e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentareis, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Qual o seu personagem favorito do livro de Gênesis? Nós temos acompanhado essa parte final do livro de Gênesis, da genealogia de Jacó. Talvez você tenha algum que você se identifica mais. Eu acredito que se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, eu me aventuro a dizer que ninguém aqui escolheria Adão como o seu herói do livro de Gênesis. Se no céu nós não fôssemos completamente redimidos e nós ainda habitasse a natureza pecaminosa, certamente Adão iria ouvir bastante. Como se diz no Nordeste, a orelha dele ia queimar muito. Mas não será esse o caso. No céu seremos redimidos, né? Não teremos nenhum ressentimento, nenhuma crítica. Mas muitos podem ter personagens diferentes aqui. Abraão, Isaac. Qual é o seu personagem favorito? Pessoalmente, é difícil escolher. Para mim, os dois personagens favoritos meus são Jacó e Judá. Como eu preguei pela manhã sobre Jacó, então para mim, agora o meu personagem favorito é Jacó. Mas certamente, meus irmãos, muitos, e talvez você já pensou isso aqui essa noite, escolheria José. Porque José, ele talvez seja o que mais se aproxime de um herói no livro de Gênesis. Um jovem, fiel, que passa por tudo que passou e chega aonde ele chegou. José poderia ser descrito como um herói. Mas, se você perguntasse a José qual é o personagem preferido dele, se é possível dizer isso a respeito de Deus, ele certamente diria que é o Senhor. Que o herói de José é o próprio Deus. Que ele é o único, no final das contas, o único herói, ou o maior herói. Porque cremos que Deus tem espaço aqui para que outros, debaixo da instrumentalidade dele, apareçam como heróis. José, não tem como negar que ele não seja. Mas essa noite eu gostaria de pensar com você a respeito do Deus de José. Do Deus de José. Olhando esse momento final da vida de José, que depois de tudo que ele passou,
aqui nós achamos talvez algo estranho, o fato dos seus irmãos ainda terem medo de José. Depois de tudo que José já demonstrou, agora, depois da morte de Jacó, que nós lemos no começo do capítulo 50, e o seu sepultamento, quando eles retornam para o Egito, o que acontece, meus irmãos, é que esses irmãos, eles ainda estão tomados de medo, e eles fazem toda uma estratégia para se chegar a José. Eles primeiro mandam mensageiros para dizer a José. Eles estão tomados de, ainda sim, uma consciência culpada. Ou seja, José, é a hora dele pagar o mal que nós fizemos a ele, todo o mal que nós fizemos. É agora o momento, ou seja, nosso pai morreu, e nada mais impede José de retribuir todo o mal que nós fizemos a ele. Talvez eles soubessem da história, talvez não, certamente, eles sabiam da história de Esaú e de Jacó. Como Esaú, irmão mais velho, tinha jurado Jacó de morte, dizendo a ele: quando o meu pai morrer, eu vou matar ele. Então, eles certamente sabiam dessa história. E agora, quando Jacó morreu, eles talvez pensassem que haveria em José, o homem poderoso que era no Egito, essa mesma atitude de retribuir o mal a eles, de se vingar de alguma maneira, talvez não matando eles, mas talvez, como diz o último versículo de número 21, nessa parte, talvez deixando eles à míngua, sabe, abandonando eles no Egito, sem dar a eles assistência, sem dar a eles ajuda, sem dar a eles talvez naquele momento de fragilidade, longe de casa, da terra de Canaã, manutenção, apoio. E eles fazem todo uma artimanha, eles mandam pessoas irem a José primeiro, dizendo: olha, José, o nosso pai fez a gente prometer que você nos perdoasse. Toda uma história que parece ser montada, que parece ser mentira, pela forma como eles trabalham, parece ser mentira. Porque se Jacó tivesse dado ordens para José perdoar, será que Jacó não teria ele mesmo falado isso diretamente com José? Como ele mesmo falou no capítulo 48? Será que Jacó não tinha essa liberdade para falar isso para José? Teria que dar recado para eles, depois que ele morresse: olha, vai lá em José e pede para ele perdoar vocês. Então, ao que tudo indica, embora que o texto ele não deixe 100% claro, mas o que tudo indica é que essa história foi inventada por esses irmãos. Eles ainda tinham receio, eles ainda tinham medo, eles ainda tinham esse medo de José tratá-los mal. E então depois eles se chegam a José e eles se prostram diante de José. E agora é a última vez que eles se prostram. E agora eles cumprem mais uma vez o sonho, mas de uma maneira proposital. Eles sabem o sonho de José, sabem a interpretação, e agora mais uma vez eles se prostram diante de José. E ele diz: olha, nos torna como escravos seus, nos coloca como escravos de vocês. E a resposta de José nos ensina a respeito da visão que José tem acerca de Deus. Quem é o Deus de José, que é o mais importante? Meus irmãos, em primeiro lugar, o Deus de José é o Deus que é capaz de transformar o mal em bem. Vemos isso no versículo número 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Nessa resposta tríplice de José aos seus irmãos, no meio dessa resposta tríplice, José diz isso, afirma isso. Em sua soberania, Deus tem um controle até mesmo sobre as ações pecaminosas dos homens. Em sua providência, pela qual Ele executa aquilo que Ele decretou e planejou fazer. Como Deus executa aquilo que Ele planejou fazer através das obras de criação e de providência. E a sua providência é a obra pela qual Deus executa os seus decretos, controlando até mesmo as ações pecaminosas das suas criaturas. E Deus, Ele não somente tem o controle e a soberania, mas Ele transforma até mesmo as ações pecaminosas dos outros contra
nós, em nosso benefício. E José, meus irmãos, ele não está passando a mão na cabeça dos seus irmãos. Ele está olhando para Deus e está dizendo isso aos seus irmãos: vocês fizeram um mal mesmo. Ou seja, quando os irmãos dizem a hora é agora de José retribuir todo o mal, eles confessam o seu pecado mais uma vez, ainda que eles ainda tenham a consciência culpada e não liberta da culpa do pecado, ainda que existia ainda esse último ato de reconciliação, dava para ver que da parte dos irmãos não estava 100%, da parte de José ok, mas da parte dos irmãos não. Mas José mostra essa convicção: vocês intentaram mal mesmo, mas Deus o transformou em bem. Meus irmãos, por que vocês acham que José chora? José no capítulo 50 chorou no versículo 1, por causa da morte do seu pai. E agora mais uma vez ele chora, no versículo de número 17, chorou José. E ele chora agora no versículo número 17, não pela morte do seu pai, mas sim pela fraqueza do entendimento dos seus irmãos, a respeito da sinceridade do seu próprio perdão, a respeito da sinceridade da sua reconciliação, a respeito das suas provas de bondade para com eles. Sabe, às vezes nós achamos isso do próprio Deus, achamos que Deus está sempre pronto a nos castigar, achamos que algum problema que acontece na nossa vida é um castigo de Deus. Sabe, às vezes nós temos essa mesma visão com Deus que os irmãos de José têm com José, e é isso que leva José a chorar. Será que eles ainda não entendem quanto eu os amo? Será que eles ainda não entendem que eu não vou fazer mal a eles? Parece que isso é demais para José, e o leva novamente às lágrimas. José não era, como é que se diz? Um estoico. José era um crente, um homem, um varão crente. E um varão crente, ele chora. Ele não é um estoico impassível, mas ele é alguém que chora, não é? A verdadeira masculinidade é uma verdadeira masculinidade que chora. E José, ele demonstra isso aqui. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o Deus de José, que tanto fascina José e deve nos fascinar, é o Deus que é capaz de transformar até mesmo as ações pecaminosas dos outros contra nós em benefício, em bênção. Esse é o Deus de José, o Deus que transforma o mal em bem. E diante, meus irmãos, desse fato tão importante a respeito do nosso Deus, como nós devemos responder a esse Deus que transforma o mal na tua vida em bem, que transforma até mesmo, meus irmãos, as ações maléficas e pecaminosas e destrutivas das pessoas contra você em benefício. O que fazer diante desse Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, se Deus, Ele é esse Deus, então nós damos lugar a Ele. Ou seja, nós entregamos a justiça a Ele, nós entregamos a retribuição pelo mal que sofremos a Ele. Essa é a primeira verdade, versículo de número 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Essa é uma pergunta retórica que, obviamente, requer um sonoro não. Eu não vou fazer as vezes de Deus. Eu não vou tomar o lugar de Deus nessa história. Acaso estou eu no lugar de Deus para retribuir a vocês, para julgá-los, condená-los? Então José, ele exemplifica aquilo que o apóstolo Paulo nos escreve aos Romanos: retribua o bem, o mal com o bem. A ninguém se vingue por si mesmo, mas dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se Deus é capaz de transformar o mal em bem, então o mal que as pessoas fazem contra mim, e você também pode ser um causador de mal, nós entregamos nas mãos do Senhor. Essa é a atitude de um crente no Senhor, é entregar nas mãos dEle,
é entregar a Ele a retribuição e não tomar o lugar de Deus. Porque se José retribuísse o mal com o mal, ou agora condenasse os seus irmãos, então ele estaria tomando o lugar de Deus e agindo como Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, se Deus ele é capaz de transformar o mal que as pessoas nos fazem em bem, em benefício, em bênção, então, meus irmãos, nós retribuímos o mal com o bem. Não apenas entregamos a retribuição e a vingança nas mãos do Senhor, mas nós também somos capazes de retribuir o mal que nos é feito com bem. Se Deus é capaz de transformar esse mal em benefício, então você é habilitado a responder e a retribuir o mal que é feito a você com bem. Versículo de número 21. Não temais. Não temais, eu não estou no lugar de Deus, mas mais uma vez, não temais, pois eu vos sustentarei. Sabe, não é algo que José, eu vou delegar aqui, não é uma coisa assim, olha, tranquilo, aqui o sistema dá certo. Eu pessoalmente me preocuparei com cada um de vocês, eu pessoalmente me comprometerei em continuar a sustentar vocês. Isso se refere a algo pessoal. Eu não vou me esquecer de vocês e dos seus filhos, eu vos sustentareis, a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Ele não apenas não retribuiu o mal com o bem, ele não apenas não retribuiu o mal com o mal, mas ele foi além, ele retribuiu o mal com o bem. Ele não apenas entregou nas mãos do Senhor, é Ele quem retribui a cada um, é Ele quem vai julgar. Ele que vai julgar a sinceridade do coração de vocês. Se vocês de fato se arrependeram do que fizeram contra mim, é Deus quem vai julgar tudo. Mas Ele vai além disso, Ele retribui o mal que foi feito a Ele com bem. Eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar os filhos de vocês. Ou seja, vocês me venderam como escravo. Mas Deus usou isso para fazer o que é visto hoje, conservar muita gente em vida. Deus transformou o mal em bem, não apenas para mim, mas para tanta gente. E é por isso que eu vou retribuir a vocês com o bem e não com o mal. Eu vou sustentar vocês, e Ele fala mais do que isso. Ele consolou os seus irmãos. Sabe, me lembra daquela música do Sérgio Lopes, olhar nos olhos de quem tanto mal nos fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Ele consolou, ele falou aos coração dos seus irmãos. José é um pregador que fala ao coração. E ele abençoou os seus irmãos e ele retribuiu o mal com o bem. Meus irmãos, nós também somos chamados a fazer isso contra aqueles que nos ofenderam, contra aqueles que nos devem, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos as dívidas dos nossos devedores. Assim como nós somos chamados a perdoar. E aí além, existe algo além do perdão, não sei, mas e além no sentido de retribuir o bem, de fazer o bem. Se o teu inimigo, diz Paulo aos Romanos, tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. Perdemos tanto tempo, meus irmãos, retribuindo o mal com o mal. Pecamos, tomamos o lugar de Deus. Devemos entregar, descansar, entregar nas mãos dEle, deixar com Ele a retribuição. E enquanto a nós, por mais difícil que seja, mas se nós temos essa visão de Deus, então isso é possível. Se nós temos essa visão que muda tudo, essa visão de um Deus que é capaz de fazer isso, como Ele fez com José, então isso nos habilitará a retribuir o mal com o bem. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também aqui nesse texto, que o Deus de José é o Deus que é capaz de fazer a bênção dele, ou seja, aquilo que Ele transformou em bem, do mal, permanecer. Ele é capaz de fazer isso durar.
Nada, as vicissitudes, as intempéries, os problemas, os desastres, as calamidades, nada foi capaz de impedir a bênção de Deus na vida de José. Nada foi capaz. Ele foi vendido como escravo, ele foi parar como um escravo na casa de Potifar, ele foi denunciado e acusado de assédio e de estupro pela mulher do alto oficial de Faraó, ele foi parar na prisão dos prisioneiros de Faraó, mas nada disso foi capaz de destruir a bênção de Deus sobre a vida dele. Em segundo lugar, o Deus de José é o Deus que é capaz de fazer permanecer aquilo que ele transformou em bem. Versículo de número 22 do capítulo 50. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Parte A do versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. José viveu 110 anos. Era a idade que no Egito antigo, historicamente isso é relatado, era a idade considerada perfeita. Era a idade ideal para alguém viver no Egito antigo. 110 anos. Seu pai Jacó viveu 147. Abraão viveu, agora me esqueci, mas 179, 180 quase. E Isaac foi o que viveu mais de 180 anos. Salvo engano, 185 anos. 110 anos. José foi vendido como escravo, planejado como um morto. E agora José, ele vive 110 anos e ele vê até a terceira geração dos filhos de Efraim. Se você contar como Efraim como uma geração, então ele viu os bisnetos dele. Mas se você contar a partir de Efraim e não incluir Efraim, então José viu os tetranetos dele, não apenas os bisnetos dele. Você sabe de alguém que viu o seu tetraneto? Bisnetos é mais fácil, né? Mas tetraneto é mais difícil, mas deve ter por aí. Eu não conheço. José, ele foi um homem abençoado por Deus, de tal forma que a bênção de Deus permaneceu, que esse homem viveu e pôde alcançar até a terceira ou a quarta geração, incluindo Efraim, até os seus tetranetos, como alguns comentaristas entendem aqui. E é o que nos parece. Esse homem foi um homem abençoado por Deus, de tal modo que essa bênção de Deus permaneceu, de tal modo que não se pôde tirar essa bênção dele. Que bênção, meus irmãos, que o texto de Gênesis mostra a bênção de Deus, a qualidade da bênção de Deus sobre o seu povo. É um dos temas fundamentais, é nos mostrar isso. Quão grandiosa é a bênção de Deus, quão perene é a bênção de Deus, quão permanente é a bênção de Deus sobre nós e sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. E se Deus é capaz de transformar o mal que nos é feito em um bem que permanece 110 anos até a quarta geração dos seus filhos, se Deus é capaz de fazer isso, então, meus irmãos, nós devemos retribuir o bem com o bem. Em primeiro lugar, nós devemos retribuir o mal com o bem, mas nós também devemos retribuir o bem com o bem, não é verdade? E é exatamente isso que José faz. Versículo de número 23. Também, parte B e C, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Vocês sabem, tomar sobre os seus joelhos é adotar. É aquilo que Jacó fez na cerimônia de adoção com os próprios filhos de José, Manassés e Efraim. Aquilo que Jacó fez com os filhos de José, agora José faz com os filhos de Manassés, com os filhos de Maquir. E quando você vai ver lá no final, lá em Josué capítulo 17, você vai ver que os filhos de Maquir, eles têm precedência ou proeminência na distribuição do território. Eles ganham um quinhão, eles ganham uma herança. E é destacado os filhos de Maquir. Eles são abençoados, essas descendentes dessa raiz, dessa linha específica de José, Manassés, Maquir.
porque Maqui tinha outros filhos também, ou melhor, Manassés tinha outros filhos também. Mas aquilo que Jacó fez com José, de dar a bênção dobrada a José, agora José pega e faz com também Manassés, com Maqui. Ele dá a bênção dobrada, especificamente a esse homem e a sua descendência. Ele adota os seus filhos, assim como Jacó adotou os seus. Meus irmãos, nós também somos chamados, meus irmãos, a pagar o bem com o bem. Porque não é só mal que nós recebemos, nós também recebemos bem. Deus coloca tanta gente na nossa vida para nos abençoar, para nos ajudar. E nós não podemos retribuir com ingratidão. Infelizmente nós temos essa tentação, nós sabemos desses casos de pessoas que foram tão abençoadas, tão ajudadas, mas que foram incapazes de demonstrar gratidão a quem ajudou, a quem estendeu a mão. Ingratidão, nós somos chamados a pagar o bem com o bem. Se a bênção de Deus, se Ele é capaz de transformar o bem em mal, ou melhor, o mal em bem, perdão. E se Ele é capaz de fazer esse bem permanecer e durar na nossa vida, então nós somos chamados também a pagar o bem com o bem, a abençoarmos as pessoas. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Deus de José é o Deus fiel. Versículo de número 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que Deus iria visitar. Deus iria visitar. Se você pega Hebreus 11, versículo 22, salvo engano, o que o autor dos Hebreus diz que José, ele fez para fazer parte dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, não é ter resistido à mulher de Potifar, embora isso foi obediência, não é outra coisa que ele fez. O que levou José a fazer parte da galeria dos heróis da fé foi ele ter falado, na hora da morte dele, ou antes da morte dele, diante do seu fim, ele falou. O que é que ele falou? Ele fez menção, ele mencionou. Se ele não tivesse mencionado, ou seja, se ele não tivesse permanecido fiel até a morte, ele não estaria em Hebreus 11. Mas porque ele falou, ele mencionou. Olha a importância daquilo que nós falamos. Sabe, não é por outra coisa. José foi escolhido porque ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordens específicas a respeito dos seus ossos. Ou seja, ele demonstrou, meus irmãos, que Deus era um Deus fiel antes que acontecesse, entende? Antes que acontecesse o cumprimento da promessa. Uma coisa é confiar depois que acontece, né? Uma coisa é agradecer depois que acontece, outra coisa é agradecer antes de acontecer. José, ele agradece antes de acontecer. Eis que eu morro, mas Deus vos visitará. Deus vos visitará. Como alguém que vai na casa de outro, Deus virá até vocês. Ele verá a opressão de vocês e Ele virá para libertar vocês. E foram essas promessas que reviveu o coração e o espírito de Moisés 400 anos depois. 400 anos depois, nós vemos como Deus cumpriu essa promessa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. E quando eles partiram do Egito, Êxodo 13 mostra que eles levaram. Moisés fez cumprir o juramento dos filhos de Israel. Moisés levou os ossos de José do Egito para serem sepultados na terra prometida, na terra que Deus jurou dar aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos,
o sepultamento e a morte de José não é menos fiel do que o sepultamento de Jacó. Jacó morreu e ele obrigou eles, não há 400 anos depois, mas naquele momento, a levá-lo para a terra prometida e a sepultarem ele na caverna de Maquipela, no sepulcro da família dos seus pais, pela fé, deixando claro que ele não era egípcio, ele era israelita, ou melhor, ele era do povo de Deus. Mas, meus irmãos, o sepultamento de José não foi menos fiel, não foi menos profético, porque o que José está dizendo, ele é tão profético, ainda mais explícito do que Jacó. Jacó está dizendo: Deus vai tirar vocês daqui, nosso lugar não é aqui. Mas José está sendo mais explícito ainda: Deus vos visitará. Sabe, não tem necessidade de me sepultar na terra prometida. Por quê? Porque Deus mesmo vai visitar vocês, e quando vocês saírem, vocês vão levar meus ossos. Veja que se Jacó já é explícito, José segue essa linhagem de vultos piedosos e é ainda mais explícito. A morte de José não é menos profética do que a morte e o sepultamento de Jacó foi. Ela é tão profética quanto, ou ainda mais explicitamente profética, como nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 22. No fim dos seus dias, fez menção a respeito do êxodo. Ou seja, meus irmãos, o que nos leva a entender que o Deus de José é o Deus fiel. E como nós devemos responder a esse Deus fiel? Permanecendo fiel até o fim. Permanecendo fiel até o fim. É assim que nós devemos responder a esse Deus fiel, com fidelidade. Meus irmãos, essa palavra fidelidade, nós já falamos aqui no estudo de doutrina, ela é uma palavra que é rica, porque fiel significa aquele que crê, mas fiel também significa aquele que permanece obediente. Ela carrega em si tanto a fé, como a evidência dessa fé, que é a nossa obediência. Porque José foi um homem fiel, porque José foi um homem obediente, porque José foi um homem consagrado ao Senhor, porque ele foi um homem crente. Foi um homem fiel, que se torna um modelo para nós de fidelidade. E esse homem permaneceu fiel até o fim. E é por isso que na hora da morte dele, ele também permaneceu crente. Se aqui ele tivesse abandonado o Senhor, então nada teria valido a pena. Mas ele deu testemunho, mesmo diante da morte dele, de haver sido um crente no Senhor. E se juntou aqui aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nessa mesma linhagem de fé, nessa mesma peregrinação pela fé, nesse mesmo compromisso com o povo de Deus, em detrimento do Egito, nesse mesmo anseio pela pátria celestial, esse mesmo comprometimento que 400 anos depois, Moisés vai demonstrar. Deus espera que essa nova geração que venha, mantenha a chama acesa e demonstre a mesma fidelidade da geração que está passando. Ele encontrará aqui entre vocês essa geração nova encontrará Deus aqui, que mantém essa mesma fidelidade, essa mesma fé da geração que está passando. É isso que o Pai procura em nosso meio. Meus irmãos, o que esse texto nos mostra no versículo 26, que é o último versículo do livro de Gênesis, é que Deus, Ele é fiel. Embora pode parecer que simplesmente está falando da morte. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no, como se faz com o faraó, com os egípcios mais importantes, e o puseram no caixão no Egito. José era um egípcio exteriormente, embalsamado, mas por dentro, interiormente, ele era um israelita. Meus irmãos, é incrível como o livro de Gênesis, meus irmãos, começa com o jardim.
começa com a vida e termina com a morte. O livro de Gênesis começa com a vida e termina com o caixão. Isso parece ser uma coisa bastante forte, uma mensagem muito dura da realidade depois da queda. Começa no paraíso, termina num caixão, no Egito, não no paraíso, mas num caixão no Egito. Isso parece ser uma realidade muito dura e pesada, e em parte, de fato, ela é. Mas não é apenas isso, não é apenas isso. Se você olhar bem, você irá ver que o texto está falando, meus irmãos, é a respeito da fidelidade de Deus. José foi colocado, embalsamado, foi colocado num caixão. A palavra hebraica para caixão é Aron. E essa palavra para caixão é a mesma palavra que é repetida tantas vezes, é a mesma palavra para arca. É a mesma palavra. José foi colocado num caixão, ou José foi colocado aqui, poderia ser traduzido, embora que não ficaria bem, arca. É a mesma palavra, meus irmãos, para a arca da aliança, na qual foi colocado os 10 mandamentos, a lei do Senhor, o testemunho do Deus vivo. Durante toda a peregrinação do povo de Deus, do Egito para a terra prometida no deserto, os viajantes poderiam contemplar, caso olhassem para aquele povo, 2 relíquias sendo carregadas. Em uma relíquia, eles poderiam ver um homem morto. Em uma arca continha um homem morto. Em outra arca continha a aliança e o testemunho do Deus vivo. E essas 2 arcas sendo levadas, e embora elas pareçam ser tão diferentes, mas elas estavam testemunhando da mesma verdade: Deus é fiel. Por quê? Alguém poderia olhar para essas 2 arcas e se inquietar e dizer: como podem carregar lado a lado a arca do homem morto ao lado da arca daquele que é sempre vivo? E certamente um israelita piedoso responderia: porque o homem que está morto em uma arca cumpriu os mandamentos do Deus vivo que está na outra arca. E é por isso que essas 2 arcas caminham junto para a terra prometida, porque são testemunhos. A arca de José, contendo seus ossos, é um testemunho da fidelidade de Deus. Ele certamente vos visitará, é isso que José diz antes de expirar. Lucas capítulo 1, versículo 68, o cântico de Zacarias nos diz assim, versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, pai de João Batista, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E ele está falando de Jesus Cristo, diante do nascimento de Jesus Cristo. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou. Certamente o Senhor vos visitará. O Senhor visitou 400 anos depois, mas o Senhor também visitou poderosamente e sobretudo ao enviar o seu Filho para nos libertar e para nos levar para os novos céus e a nova terra. O livro de Gênesis, meus irmãos, não acaba com um tom pessimista. Pelo contrário, o livro de Gênesis acaba como toda a Bíblia acaba. Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.
O livro de Apocalipse termina com essa mesma promessa: o Senhor vos visitará. E é por isso que nós esperamos. E a única resposta que nós podemos dar diante desse Deus que nos visitará, diante desse Deus que transforma o mal em bem, é pagar o mal com o bem. Diante desse Deus que é capaz de fazer o seu bem em nossa vida permanecer e não se perder, é retribuir o bem com o bem. E a única resposta diante desse Deus fiel, como diz essa canção, és fiel em todo tempo, é permanecer fiel até o fim dos nossos dias. É viver pela fé e é morrer pela fé. Esperando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Como nós respondemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui nós nos despedimos de José. Mas como dissemos pela manhã, essa despedida é não um adeus, mas sim um até breve. Aguardamos a visitação do nosso Deus, que já nos visitou poderosamente, determinantemente, enviando o seu Filho, e que ainda aguardamos que há de nos visitar no dia final. Naquele dia nos sentaremos à mesa, veremos o nosso pai Jacó, veremos o nosso pai José, olharemos maravilhados, mas jamais nos confundiremos, porque saberemos quem é o rei. Ele estará sentado, as suas marcas e as suas cicatrizes Ele o traz nas suas mãos e nos seus pés. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, ó Deus, que nos traz esperança. Ó Deus, te damos graças, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor. Tu és o Deus fiel. Os nossos pais confiaram em ti e nenhum deles foi confundido. Ó Deus, que nós também, em nossa própria geração, possamos perseverar, crentes, perseverar, Senhor, em fé até o final. Ó Deus, que possamos crer como José, aquele que foi distinguido entre os seus irmãos. Sim, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas que pela tua graça permaneceu fiel até a morte. Te damos graças a Deus porque maior do que José é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato não cometeu nenhum pecado e foi fiel em todo o teu mandamento e cumpriu o testemunho da Arca da Aliança de uma maneira fiel e perfeita, como José não conseguiu cumprir. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso herói. O Senhor, o Deus de José, é o nosso ajudador, é o nosso pastor, a pedra de Israel. Tu és o nosso Deus e nós somos teu povo. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém.